O quanto é difícil a mudança e a transformação que cada pessoa precisa sofrer dentro dela, precisa sofrer dentro da sua vida, precisa executar dentro do seu conteúdo, da sua alma. Para muitos parece muito fácil, mas para outros é muito difícil, porque nós não entendemos, às vezes, que as pessoas se comportam de certos modos, tomando certas atitudes, e você olha para elas, parece que elas são muito duronas, elas são muito fechadas, elas parecem que estão nem aí, como se diz. Mas você vai ver de perto, você vai examinar de perto as situações, você percebe que são pessoas que, no fundo, elas são muito frágeis. Se você chegar por perto dessas pessoas, ou você fizer a volta por trás do balcão da vida, você vai perceber que ali atrás daquele balcão, perto daquele muro, atrás daquela parede, se esconde um ser humano quieto, fragilizado, pensativo, muito tímido e muito sofrido. Mas por que as pessoas se apresentam assim tão, um tanto quanto difíceis? Você vê como é difícil conviver com pessoas difíceis. É um verdadeiro exercício na nossa paciência quando nós temos que conviver com pessoas que são diferentes de nós, que têm comportamentos às vezes agressivos, que têm palavras inadequadas, que têm gestos não condizentes com aquilo que a gente espera. Quantas pessoas precisam obedecer aos seus chefes, às suas chefas, ficar resignado, ficar quieto e às vezes se perguntando, sem entender por que são assim, por que agem dessa maneira. É que a gente não conhece o que se passa dentro de cada pessoa. Nós não conhecemos esse mundo que as pessoas guardam entre si. Nós não sabemos que esse mundo estranho que elas conduzem dentro de si, às vezes no silêncio dos seus choros, no silêncio dos seus pensamentos. Quantas pessoas às vezes se ausentam para fazer o seu choro, para expressar as suas emoções, porque tem vergonha de fazer e se comportar assim perto dos outros. Porque de repente os outros podem dizer que essa pessoa é fraca, e ela não vai aceitar ser chamada de fraca quando ela se apresenta para os outros como uma pessoa forte, determinada, capaz, decidida, que no fundo, só que não, né? Então a gente precisa entender essas pessoas assim, dar um tempo para elas passarem pelo princípio, pelo momento e pela caminhada da mudança na sua vida. Aquele pai que ficava, quando o filho ia embora, perguntando que horas ele já ia, que horas ele ia partir, etc e tal. E daí, o que acontece? O filho percebia tudo isso, percebia toda essa movimentação, todo esse conteúdo que o pai expressava no momento que ele tinha que partir e que ele tinha que voltar para suas atividades. E o filho se preparava para sair e o pai não entendia muitas vezes que acontecia isso, né? Não sabia como se expressar isso. Até que um dia o pai perguntou, o filho perguntou para sua mãe: puxa, mas por que o pai age dessa maneira? Será que o pai não me ama? O pai não gosta de mim? Daí a mãe pergunta: mas por que, meu filho? Porque sempre eu percebo que todas as vezes que eu venho para cá, tirar um final de semana, descansar um pouco e ficar um pouco com vocês, e quando se aproxima a hora de eu ir embora, de eu me despedir de vocês, parece que ele tem uma urgência que eu saia logo, que eu vá embora de uma vez, que eu tome rumo de uma vez, que eu, sei lá, fica perguntando que hora sai o ônibus, que hora sai a carona. Eu não entendo isso. Que sentimento tem esse? O meu pai tem por mim. Daí a sua velha mãe disse: não, você não sabe da verdadeira realidade, você não sabe o que você passa por trás desse homem chamado duro, que você chama, que você diz para esse pai que fica agindo assim da tua maneira. Daí ele disse: mas então o que você pode me dizer sobre isso? Pois é, disse ela, você não sabe que quando você está para sair, existe essa insatisfação, existe até quase esse jeito meio grosseiro dele tratar contigo e fazer contigo esse tipo de comentários e perguntas, e te deixa muito ruim. Claro que se deixa ruim, imagine só. Daí a mãe disse para ele: você não entende que quando, vou te explicar, você não entende que tão logo você sai, quando o ônibus passa na frente da casa, está dobrando a esquina para ir embora, para passar, você, logo depois que você sai, ele vai lá para o fundo, num quartinho que tem lá, uma peça, ou vai lá para trás no pátio,
e se põe a chorar, porque assim ele sente muita saudade de ti, ele sabe a falta que tu faz. Daí fica essas questões inexplicáveis, porque as pessoas não têm esse entendimento, elas não sabem por que os outros agem dessa maneira, por que as situações ocorrem nesse sentido. Então é preciso haver, para essas pessoas que agem nesse sentido, uma mudança positiva, difícil na sua vida. Nós não podemos exigir muitas vezes que as pessoas ajam de tal maneira porque ela tem certas idades. Quantas pessoas que têm uma idade bem avançada, sei lá, 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou sei lá, 20 anos, não importa a idade, importa sim quantos anos as pessoas carregam dentro de si esse sentimento reprimido e que elas não vão mudar em 20, 30, 40, 50, 60, 70 dias, ou 70 meses, ou 20 semanas. Isso é um caminhar muito difícil, que nós temos que ajudar essas pessoas na busca do entendimento para que não haja sofrimento, tanto para um como para o outro. Então fica esse vídeo reflexivo para refletir sobre essas coisas que acontecem, fazem parte da nossa vida, e muitas vezes nós ficamos descartando, não entendendo por que as pessoas agem dessas maneiras e nos tratam às vezes com tanta indiferença, com um jeito um tanto quanto difícil. Então fica aqui essa breve reflexão para você que faz parte do canal. Muito obrigado pela sua sempre presença aqui no canal. Fique sempre na paz do Senhor. Muito obrigado. Até mais.